Oi pessoal, tudo bem? Danila Savoy, do canal Solucionando Direito, e hoje eu vou contar um caso para vocês de uma sentença judicial que foi proferida faz pouco tempo, foi essa semana, e vale a pena. E vale a pena. A gente já tinha entrado com processo para pedir uma liminar e para ter afastamento do agressor de uma criança. Ele era um pré-adolescente na época, esse processo tem 3 anos e agora ele foi finalmente sentenciado. Mas assim que a gente entrou com esse processo, a liminar foi deferida para o afastamento desse ser, desse homem adulto que agrediu fisicamente uma criança na área de lazer do condomínio onde ambos residem. E eu quero trazer para vocês mais do que a sentença, porque a sentença confirmou os danos morais sofridos, ele foi condenado a pagar o dano moral. Mas o interessante, o que deve mesmo ficar aqui, é essa escrita, essa mensagem que o juiz acostou nesse processo. Então, isso vale a pena ler, porque foi uma lição de moral, foi uma chamada que esse pai, né, porque ele é pai de outras 2 crianças desse mesmo condomínio, levou do juiz. Então aqui esse processo, como envolve um menor de idade, ele tá em segredo de justiça. Então a gente não pode aqui mencionar os dados e tal, e também isso pouco importa. O que importa é a decisão. Então, assim, se você tem no seu condomínio alguém que está sofrendo ou que sofreu alguma violência física, você não pode se calar. Vai até uma delegacia, registre o boletim de ocorrência, procure um profissional, uma profissional especializada em condomínio, que as providências serão tomadas e a justiça chega e a decisão chega. A gente já estava com esse afastamento que foi muito bem posicionado, né, muito bem feito, e o juiz aqui na sentença, ele é claro em falar que os fatos não aconteceram da forma alegada pelo agressor, alegada pelo réu. Então, assim, e tem xingamentos, inclusive, na sentença, que eu não vou proferir aqui, que vocês não são obrigados a ouvir tamanhas barbaridades. Aqui, eu até grifei um pouco, eu vou ler isso porque é sério, isso vale muito a pena ficar registrado. Olha só, não há dúvida sobre o fato, a agressão em si, porque o agressor, ele negou, ele disse que não, veja bem, não foi bem assim que aconteceu. Isso é típico, né? Típico dos agressores, sempre tem um senão, sempre tem uma desculpa, sempre tem um motivo que daria a liberdade, a autonomia, a justificativa para a pessoa agir dessa forma desmedida. Mas vamos lá, as falas do juiz. Isso aconteceu num bairro da Zona Norte de São Paulo, capital. Vamos lá. Não há, pois, a invenção de uma história por parte do autor e de seu genitor, como a defesa alegou. De fato, o réu agiu de forma violenta contra uma criança. Não é assim que são resolvidas as coisas, e especialmente se há uma criança envolvida. Nada justifica o fato de o réu ter agido com violência. Violência chama violência. É preciso quebrar este ciclo. Nada justifica a ação do réu. Se o autor causou ou não alguma situação envolvendo os filhos do réu, isso deveria ter sido resolvido com uma conversa franca e jamais com violência. Não há nos autos em sentido contrário. O réu não fez prova alguma de suas alegações. E continua. Os filhos são todos nossos. Nós temos responsabilidades com todas as crianças, sejam nossas próprias ou de terceiros. Todas as crianças merecem e precisam de carinho e proteção, sejam nossos filhos ou não.
Se um erro foi cometido por uma criança ou por um jovem, ele deve ser corrigido e jamais agarrado ou agredido, que foi o que aconteceu nesse processo, uma agressão física contra um menor de idade vindo de um adulto. Devemos dispensar às crianças e adolescentes atenção, carinho e cuidado. Não se educa com violência. Numa comunidade, condomínio, escola, campo de futebol ou em qualquer ambiente que seja, todo adulto é um educador. Suas atitudes serão copiadas e ele será o espelho para os mais jovens. Exatamente por isso, o agir do adulto deve ser o mais prudente e respeitoso possível. Os jovens o copiarão e serão os adultos do futuro. Se tiverem bons exemplos, a cadeia de violência estará a quebrar. Este é um dever de toda mãe e pai, bem como de todas as pessoas em sociedade. Um jovem deve ser visto e ouvido com amor. E daí ele termina aqui mencionando que, quanto aos danos morais, entendo que estão demonstrados de forma insofismável, pois um ato de violência é algo que jamais se esquece e uma coisa que jamais os impulsos devem deixar acontecer. Uma ofensa física é algo de muito grave e o respeito ao corpo do outro é algo que não mais se discute. E ele continua. É muito emocionante isso. O corpo é a catedral da pessoa, um lugar de respeito, em especial pelo fato de ser o corpo de uma criança, uma pessoa ainda em formação. Com o corpo de outra pessoa não se brinca. É um limite que não se ultrapassa, salvo na forma consentida ou legal, ou mediante legítima defesa ou estado de necessidade. Houve uma diminuição pessoal e um enorme dissabor. Daí ele continua aqui com citações de juristas e daí ele enfoca o seguinte, para o autor, que ele mencionou, né, o Wilson de Mello da Silva, o autor, o jurista, a dor é o que o informa, a dor é o que justifica. Diversamente, aliás, do que se só ia acontecer na hipótese dos puros danos econômicos, traduzíveis ou equacionáveis em moedas. É isso, pessoal. É uma sentença que fazia tempo que eu não me deparava com algo tão humanizado, com algo tão justo e tão direcionado ao que aconteceu exatamente no processo. É como se aqui essa sentença é como se o direito ele saísse, ele fosse além dos livros, além dos juristas, além de todos os códigos que a gente lê, que a gente se informa. Aqui é um juiz altamente humanizado, condoído com essa dor, e eu entendi também que é um recado, né? Um recado muito bem dado para esse agressor, para que as violências não se perpetuem, para que o ambiente seja mais humanizado, um ambiente compartilhado. Nós vivemos em sociedade. Então, eu acho que eu fiquei bem emocionada com essa sentença. Não apenas eu encaminhei para os pais dessa criança que ficaram também muito emocionados e mencionaram que agora provavelmente é o caminho para virar essa página, né? E é isso, eu acho que quando a gente se busca justiça, se busca o judiciário, a gente quer, além
da letra da lei. A gente quer que olhem para nós, que olhem para a nossa dor, que sintam essa dor e que tentem amenizá-la de alguma forma. Isso aconteceu nesse processo. Isso aconteceu, então eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês e nessa mensagem positiva, nessa mensagem que eu sempre emano aí de solucionar o direito, né? Somos das letras jurídicas e sociais também e somos humanizados e humanizadas. É isso. Então fica a dica, fica aí esse contexto humanizado. Até a próxima. Muito obrigada.